Eu fui interrompido agora, irmãos. Mas então, o que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos 12, 1 e 2, é o nosso corpo que tem que ser sacrificado. E a nossa mente tem que ser o quê? Renovada. Olha, não vos conformeis com este século, verso 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Isso é importante a gente entender. Quando nós entendemos isso, a nossa vida cristã não se torna mais fácil, não. Não pensa você que ela se torna mais fácil. Mas eu adquiro mais responsabilidade, no sentido de ter que me esforçar mais para buscar a minha santificação. Obedecendo o quê? Obedecendo a lei de Deus. Não para ganhar o favor de Deus. Não para ganhar a graça de Deus. Não para merecer nada que vem desse Deus maravilhoso. Mas porque Ele já fez tudo o que Ele podia ter feito por mim. Entendem? Continuemos, verso 15, aliás, verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não é o que eu estou dizendo? Não é o que eu estou dizendo aqui? É o que eu estou falando sempre, eu sempre tenho falado frequentemente sobre isso aqui na TV Caminho Livre. Não é pelo fato de nós não estarmos mais sob a condenação da lei que nós agora vamos nos deixar dominar pelo pecado, gente. Quem faz isso não entendeu o Evangelho. Quem faz isso não entendeu o Espírito da graça. Quem faz isso não entendeu Cristo, não entendeu Deus. Não entendeu o seu Evangelho. Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Se nós obedecermos ao pecado, que mora no nosso soma, no nosso corpo, na nossa melezinha, nos nossos membros, o que nos espera é a morte. Mas se nós obedecermos a Cristo, o que nos espera? A justiça de Deus, a justiça desse próprio Cristo. Então é por isso que Paulo, veja bem, Paulo trata de fazer a comparação de uma coisa com outra, um contraste. Olha, se você obedece ao pecado, você se torna escravo do pecado e o que te espera é a morte. Então, o que você deve fazer? Obedecer a Cristo para que possa alcançar a justiça. Justiça de Cristo, não é a sua justiça. Certo? Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Graças a Deus que vocês já não são mais escravos do pecado. Estão entendendo? Vocês já não são mais escravos do pecado. Porque vocês já foram convertidos, já foram regenerados. Vocês já foram alcançados pela graça de Deus através do seu Evangelho. Graças a Deus por isso. Aí Paulo diz mais, aqui no verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ora, se nós já morremos para o pecado, fomos libertados do pecado, por que Paulo ainda fala que nós temos que combater o pecado? Se nós já morremos e já fomos libertos do pecado. Estão entendendo? Se você entende morrer para o pecado, libertado do pecado como experiência própria, aí você vai perceber contradição aqui no que Paulo está dizendo, vai perceber inconsistência, incoerência. Agora, se você entende o que Paulo está dizendo, está escrevendo aqui, da forma como ele está colocando as coisas, ou seja, olha, nós já morremos para o pecado, já nos libertamos do pecado, por conta do quê? Por conta de estarmos unidos pela fé a Cristo. Cristo morreu para os pecados, Cristo foi sepultado, Cristo foi crucificado, foi ressuscitado. Nós participamos disso tudo com Cristo. Portanto, também nós já morremos para o pecado, já fomos libertados do pecado. Pela fé, não por experiência própria. Porque por experiência própria nós ainda possuímos um soma pecador, com melezim pecadores, membros pecadores. Entenderam?
É muito claro isso aqui na palavra de Deus, gente. Olha o verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está falando aqui dos nossos membros, do nosso corpo, da nossa melezim, nosso soma. Antes nós oferecíamos o nosso soma e o nosso melezim, nosso corpo e os nossos membros, para a maldade, para o pecado. Agora, vamos oferecer o nosso corpo para a justiça, para Cristo, para a obediência. É nesse sentido que ele nos exorta. Vocês estão entendendo? Por que isso? Porque nós já fomos salvos por Cristo. Já fomos justificados por Cristo. Estávamos unidos com Cristo em tudo que Cristo fez, em tudo que aconteceu com Cristo. Nós estávamos ali unidos com Ele, com Ele, com Ele. Entendem isso? É maravilhoso quando a gente entende, né? Verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Éramos escravos do pecado, não sabíamos o que era a justiça. Hoje não, nós temos a justiça de Deus sobre nós. E não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus. No nosso corpo ainda reside pecado, mas nós, enquanto filhos de Deus, estamos livres disso. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Olha, eu tenho vergonha de todos os pecados que eu cometi na minha vida. Vergonha. Eu me consumo todas as vezes que eu penso nos meus erros, nas minhas fragilidades, nos meus equívocos morais, emocionais, existenciais, espirituais, enfim. Tenho vergonha de tudo isso, de errado que eu fiz na minha vida. Mas o que é que me trouxe essa convicção? O que é que me fez sentir vergonha de todos os meus erros? O próprio Deus. Primeiro, através da intervenção do seu Espírito Santo sobre mim, que veio, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, incutiu em mim a sua santa lei. E agora eu tenho vergonha de tudo aquilo de errado que eu fiz. Nós nos envergonhamos das coisas erradas que nós já fizemos, não é verdade? Graças a Deus que é assim. Já pensou se nós não sentíssemos vergonha de tudo de errado que nós fizemos? Alguma coisa estaria errada conosco, não é não? Alguma coisa estaria errada com o nosso cristianismo, né? É isso mesmo. Olha o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado. Pecado o que é? Transgressão da lei. Agora, porém, libertados da transgressão da lei, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna que vem depois, porque foi para isso que Cristo nos salvou. Mas nosso fruto tem que ser para a santificação, porque salvação nós já temos, a justificação nós já recebemos de Deus de graça, por conta do que Cristo fez. Os nossos frutos agora têm que ser para a nossa santificação, gente. Entendem? Nós agora somos servos de Deus. Ó, aqui eu sou servo de Deus, como diz Paulo em Romanos 7,25. Segundo a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos 7,25. Nós somos servos de Deus, aqui. Aqui nós já estamos libertos da lei, aqui nós já morremos para o pecado. Já fomos justificados, somos filhos de Deus. São os nossos membros que permanecem no pecado, porque não há nenhum bem em mim, ele diz isso no capítulo 7, na verdade, nós lemos. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos membros. É isso que Paulo está tentando dizer. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário da transgressão da lei de Deus é a morte, mas o dom o quê? Olha só. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom nos chega como dom gratuito. Para Deus custou um preço, para nós é de graça.
é gratuito. Entendam isso de uma vez por todas. Entendam que, enquanto a nossa mente, enquanto o homem interior, nós temos prazer na lei de Deus, somos escravos da lei de Deus. Mas na nossa carne reside o pecado, não habita bem nenhum na nossa carne. É por isso que existe um conflito diário entre espírito e carne. Eu, enquanto filho de Deus, sou espírito. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. É por isso que há um conflito dentro de mim. O meu corpo, os meus membros, pendem para o pecado. Mas a minha mente, o meu coração, graças a Deus, pende para Deus, ama a Deus, sente prazer na lei de Deus. Entendem isso? Que Deus possa ungir o seu entendimento, fazer um milagre na sua vida, pelo poder do Espírito Santo, para que tudo que acontecer com você resulte em honra, em glória, para o nosso Deus soberano. Em nome de Jesus. Amém.